diante do Pai. Vem toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, e todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, para adorar. Vem. sejam todos bem-vindos. A mais um culto ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, no capítulo 6. No capítulo 3, no versículo 17. E diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que nesse momento você sinta-se livre para adorar o Senhor, chamar o Senhor, o Espírito do Senhor, convocar o Senhor. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu lar, em nome de Jesus. E aquele que clama ao Senhor, ele será ouvido. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor, tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus.
Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso
precioso para mim. Amém. Estar em oração por Giselda. A irmã Mariângela pediu pela vida da Giselda. Vamos estar orando também pelo José Roberto, que está muito mal, né? Todas essas pessoas que eu estou dizendo aqui, irmãos, são pessoas que estão com Covid, né? Estão internadas, estão em situação crítica. Precisa muito que o Senhor esteja fazendo um milagre. Anderson, o irmão Ronaldo já está se recuperando, mas vamos continuar orando por ele. Vamos orar também pela sobrinha do cunhado do César. Vamos também orar pelos clientes da irmã Mariana. A irmã Mariana está preocupada que seus clientes estão com Covid também. Queridos, são tantos pedidos. Eu quero que você esteja apresentando neste momento. Enquanto a gente vai estar orando, vai declarando os nomes das pessoas. Nós não temos como ver agora que nós vamos estar aqui em oração. Não temos como falar os nomes que você precisa que receba oração. Mas você vai declarar com a tua voz. Fale com o Senhor. Vai falando cada nome que o Senhor vai estar te ouvindo. E Ele vai de encontro neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia também, Senhor, da irmã Denise, Pai, que está precisando de uma cura do seu joelho. Senhor, abençoe também o Admiel lá em São Paulo, Pai, sua esposa. Oh Deus, o pastor Isaac e sua esposa. Senhor, não tem como eu falar todos aqui, mas o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Pai, queremos levantar essa oração neste momento em favor daquelas famílias que estão sofrendo, Pai. Senhor, não queremos pedir, Senhor, apenas bênçãos, mas queremos pedir um milagre. Queremos pedir que o Senhor, Pai, tenha misericórdia. O Senhor é um Deus tão bondoso, tão amoroso, Senhor. Temos recebido tanta notícia, Pai, de pais de famílias que se foram, mães que deixaram crianças pequenas, órfãos. Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, traga vida, perdoa-nos, Senhor. Sabemos que nós, como cristãos, temos nossa parcela de culpa, Senhor, porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar mais, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, nossos maus caminhos, Senhor. Ajuda, Senhor, aquele que está desviado, aquele que um dia professou o seu nome e hoje já não tem mais força, Senhor, de clamar, hoje não tem mais força, Senhor, de obedecer os seus ensinamentos, hoje não tem forças de agradar a Ti, Senhor, porque os seus pecados foram se acumulando. Pai, em nome de Jesus, que haja quebrantamento nessa noite, que haja arrependimento de pecado, Senhor, que haja conserto, que haja libertação, que haja transformação, Senhor. Pai, nós precisamos nos reerguer, o Teu povo, Senhor, precisa se consertar. Senhor, venha amolecer corações que estão endurecidos. Senhor, venha, Pai, em nome de Jesus, porque assim, Senhor, seremos mais fortes, Pai. Quanto mais cristãos clamando, quanto mais cristãos orando, Senhor, o Senhor agirá por nós, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, atenda, Senhor, nossas orações, Pai. Atenda a oração dos santos espalhados neste momento, clamando. Senhor, estamos no mesmo propósito. Clamamos, Senhor, por nossas famílias. Clamamos por nossos amigos, familiares, Senhor, que estão enfermos. Clamamos por aqueles que nós também não conhecemos, que estão enfermos, no leito de morte. Senhor, não deixa mais pessoas morrer sem salvação. Senhor, nós queremos profetizar salvação para esse mundo, porque esse é o desejo do seu coração e o nosso, que as pessoas sejam salvas, Senhor. Pai, por favor, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor esteja também, Pai, trazendo o fim dessa pandemia. Traga o fim, Senhor. Por favor, Jesus, eu peço isso em nome de Jesus. Não por nós aqui, Senhor. Não em nome de nenhuma dessas pessoas, Pai, que estão assistindo, nem dos que estão aqui. Mas é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e intercedemos. Fica conosco, Senhor. Traga uma palavra. Usa os teus servos neste momento para ministrar a tua palavra, Senhor. Venha consolar os corações que estão tristes. Venha exortar aquele que precisa, Senhor, de um conserto. Venha, Senhor, venha tratar conosco nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus.
Quero já estar convidando aqui o pastor Naor e o pastor Caleb. Amém, graça e paz. Nós estamos aqui, mais um culto ao Senhor, onde nós vamos estar tratando sobre o assunto batalha espiritual. Guerra espiritual. Guerra espiritual, batalha espiritual. Vai ser uma briga feia. Vamos sair na porrada aqui. Olha, eu tava vendo, esse assunto ali é muito importante. Eu recebi um vídeo esses dias aí, e talvez você que tá assistindo a gente já também recebeu esse vídeo. O vídeo que fala que estamos chegando perto do fim novamente. Novamente eu falo por quê? Porque todo mês parece que tem uma profecia nova falando que o mundo vai acabar, que as coisas vão acontecer. Teve até aquele filme lá, 2012, né? Que veio lá, destruiu tudo, você viu o Cristo Redentor caindo e tudo mais. E sempre tem uma profecia nova dizendo que as coisas vão piorar, né? E agora não foi diferente. Um monte de vídeo aí circulando na internet, eu vi pelo menos 3 que falam aí sobre dia 30 de março. Toma cuidado, hein? Dia 30 de março. Falaram que o bicho vai pegar, hein? Será que é isso mesmo? Que batalha é essa que tá acontecendo? Que as pessoas falam o tempo todo aí de batalha espiritual. É o que? Nós estamos lutando contra os demônios, nós temos que dar porrada em demônio, temos que sair no chute, dando cabeçada, UFC cristão, como é que é isso aí? Nós temos que amarrar esses demônios tudo aí, porque olha... Todo mundo tá amarrando, e quem é que tá desamarrando tudo esse monte de demônio? Essas cordas aí estão muito fraquinhas. Tá muito frouxa, né? Daqui a pouco tá tudo aí. Um amarra, outro desamarra, e aí fica essa coisa toda, né? E a gente precisa entender um pouco mais, né? Talvez você também tenha essa curiosidade, mais do que curiosidade, né? Na verdade, a Bíblia nos fala sobre batalha espiritual. Fala bastante sobre isso. Além de falar sobre a batalha espiritual, falar para que a gente esteja preparado para essa batalha. Porque não adianta nada vir uma batalha e você tá desprevenido. É verdade. É verdade? Se a gente não tiver atento que estamos numa batalha, a gente é um alvo fácil, né? Eu gosto de ver aqueles cenários do National Geographic, sabe? Que tá ali uma família de hienas, alguma coisa do tipo, todas em paz, calminha. De repente um filhotezinho, ele se esquece que tá no meio da selva, sei lá o que acontece. E ele começa a brincar por ali, no meio dos matagais ali, brincar fora um pouco da sua aldeia. E de repente, na sutileza ali, vem uma onça rastejando sobre os capins e abocanha aquele filhote que tava... de certa forma, desprevenido, pensando que estava no vez de estar numa floresta selvagem, ele achava que estava num parque de diversão. E tem muito crente que tá assim, né? Verdade. Aliás, você lembrou do seu outro sermão, né? É verdade. Essa onça, né? Aí. Então já faz a propaganda do outro vídeo, Batalha? Guerra Infinita. Guerra Infinita, Vingadores da Verdade. Depois você pode assistir aí esse vídeo, vai ser edificante para sua vida, um pouco sobre como a Bíblia nos mostra como nós devemos lidar com a guerra espiritual, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje. Exatamente. Então, por mais que nós sejamos protegidos pelo Espírito do Senhor, por mais que nós tenhamos as capacitações que o Senhor nos dá, mesmo que o anjo do Senhor esteja ao nosso redor, acampando-se, né, nos livrando de muita coisa, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vem trazendo uma orientação à igreja para que os irmãos estejam prontos, preparados para poder, revestidos, encoraçados, né, para resistir a todas essas coisas. E uma palavra que ele diz bastante, que ele repete algumas vezes aqui no texto fiquem firmes. Então é como que fique preparado. Existe uma responsabilidade nossa. Se Deus, por um lado, ele nos protege, também existe uma responsabilidade nossa de nos revestirmos, estarmos preparados e firmes nessa batalha, né? Então vamos ler o texto para que a gente possa entender. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o 18. Até o 18, legal. Ok? Que é muito mal interpretado, né? Então é bom a gente dar uma curadoria aí. Mas olha só, a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Eu já quero dizer uma coisa, só uma observação, que tem muita gente que eu conheço que não acredita da forma como nós vamos expor aqui a batalha espiritual, né? Então, com muito respeito, né, você que não concorda conosco, mas a gente vai ficar com a Bíblia, né? Ok. Então, desculpa aí, mas a gente tem que ficar aqui com a palavra da verdade. Muito mais além do que nós pensamos, do que nós achamos, né? Esse negócio de achismo é muito perigoso. Então, muito além daquilo que nós achamos, o que a Bíblia diz. Então, entre o achismo,
profetadas, né? E outras coisas mais aí, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Porque é um terreno muito instável fora da Escritura. Mas existe um caminho seguro e balizado e palpado, que é a palavra de Deus. É verdade. Okay? Jesus falou assim, ó, é sobre esta rocha que está edificada a igreja. Esta rocha é a afirmação de Pedro de que ele era o Filho de Deus, de que ele é o Filho de Deus. Então a Bíblia é esse caminho plano, seguro, né, estável que nós temos para caminhar. É ela. Porque toda vez que a gente sai da Bíblia, a gente vai para as margens, a gente entra em terreno instável, inseguro e até, vamos dizer assim, não só incerto, mas perigoso. Exato. Eu estava vendo um artigo ontem do reverendo Augusto Nicodemos, que ele falava sobre um livro da Neuza Itioque, uma doutora que fala muito sobre essa questão da batalha espiritual. E nas rotas de rodapé dela e na biografia que ela faz de todo o livro dela, defendendo a batalha espiritual, ela coloca assim que as constatações que ela teve sobre batalha espiritual são sempre assim, baseado nas experiências de tanto tempo de ministério, baseado na experiência de fulano de tal. Então, você imagina, você cria todo um cenário de batalha espiritual baseado unicamente na experiência dos outros. Isso é uma areia ou na sua própria. Isso é uma areia movediça. Quanto não, isso é uma armadilha, na verdade, né? Afunda. Essa é uma armadilha perigosíssima para o cristão. Porque quando ele sai das escrituras, ele parte para ir para essas questões de experiências, então você vai ter que então acabar endossando não só esse tipo de doutrina que pode estar muitas vezes errado porque não está nas escrituras, mas você vai endossar o espiritismo, vai endossar o budismo, vai endossar uma série de outras religiões que também são baseadas na experiência. Na experiência, inclusive evangélicas, né? Inclusive neopentecostais, por exemplo. Neopentecostais, exato. Então vamos à palavra, a segurança da palavra de Deus, né? Reter os limites dela. Exatamente. Então a palavra do Senhor diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Amém? Vários requisitos e várias ilustrações aqui, né? Sobre. Parece que Paulo aqui, em uma carta da prisão, ele estava olhando para um soldado romano, né? Um soldado romano. Muitas vezes quando a gente fala sobre soldado, nós pensamos da seguinte forma. A gente é meio romântico em algumas coisas aí, né? Então, quando a gente fala em armadura, nós vamos lá para os soldados medievais, né? Os cavaleiros medievais, a gente coloca, né? Os templários, que a gente vê aquelas pessoas com aquelas armaduras de aço e tudo mais. Na verdade, a realidade de Paulo é outra. Ele está se baseando no soldado romano, que era o que mantinha ele preso em guarda. Na verdade, então ele percebe que o soldado romano ele tem aqueles aparatos para se defender. E eram pessoas assim que tinham uma excelência de militar. Uhum. Então ele percebe isso e fica, né, fazendo
a figura, usando a figura para poder se basear naquilo que ele está passando contra essa guerra espiritual que ele quer passar para a igreja e para nós hoje. Verdade. Sabe o que eu acho interessante, assim, já para dizer de início Vamos lá. sobre esse texto? É que ele fala mais sobre defesa do que sobre ataque. Sim. Você vê que os elementos que ele coloca aqui, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça e até a espada do Espírito aqui, ela não é uma espada de ataque. Não. Ela é uma espada de defesa, né? Tem duas palavras no grego para dizer sobre espada. Existe a espada de ataque e existe a espada de defesa que eles usavam. A espada de defesa era uma espécie de daga. Uma espada menor que era para se defender mesmo, para ter uma menor agilidade e tudo mais. E a espada que ele fala aqui não é a espada, aquelas grandes que a gente vê, igual você falou, assim, a gente romantiza e traz aquela espada dos templários, que era gigante, que pesava 1 tonelada, né? Mas era uma espada de defesa. Não te mete comigo que eu passo-lhe a peixeira, né? A gente tem esse sangue, né? Essa descendência lá dos nordestinos, do pessoal, né? Bravo, pessoal nordestino bravo aí. É verdade. Não bula comigo não que eu lhe passo a peixeira. Aí... E não é bem assim. A espada que ele está se referindo aqui é uma espada de defesa. Sabe por quê? Tem uma questão aqui. Quem é o nosso defensor? É Deus. Percebe? Se a gente tem alguém que vai lutar por nós, lembra aquele texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É irrelevante quem vem contra nós se Deus é por nós. Entendeu? Então a gente só tem que se defender, porque a batalha vai acontecer por Deus, né? Por Deus. Eu acho interessante, falando sobre isso, que muitas vezes a pessoa pensa que a nossa batalha espiritual é a nossa ofensiva. É nós irmos contra os demônios, as potestades, igual ele vai dizer aqui, que não é contra os homens, mas é contra os principados e potestades. Mas não é nós irmos no sentido de nós sermos ofensivos. Porque o texto mostra que quem é que é ofensivo contra Satanás é Deus. Nós só nos protegemos dessa batalha. Então a nossa parte nessa batalha espiritual é mais defensiva do que ofensiva. Eu vou lembrar de um texto, eu vou lembrar aqui de um contexto em que isso é bem claro. Eu vou lembrar Eliseu. Boa. Eliseu e o seu rapaz. Eliseu, ele usava das suas profecias, das suas revelações para defender o reino. Ele avisava ao rei de Judá, de Israel. Ele avisava ao rei de Israel todas as vezes que o rei da Síria vinha contra ele. Então o rei da Síria, ele até achou que tinha um espião, alguém lá infiltrado no governo dele, e ele falou: olha, vocês vão ter que me declarar quem são esses espiões que estão infiltrados aqui. E um deles fala assim, ó, Eliseu, o profeta. É o profeta de Deus em Israel. Que ele vê até o que o Senhor fala dentro do seu quarto. Olha a revelação de Deus, a proteção de Deus. Aqui a gente já começa a ter um vislumbre da proteção divina. Ok? E aí, ele manda os soldados irem buscar esse profeta para o prender. Ok? E aí, os soldados vêm, e era uma quantidade grande de soldados para prender Eliseu, e eles vêm e cercam aquele lugar. Quando o rapaz, o servo de Eliseu, vê aquela multidão de soldados cercando todo o arraial, toda aquela cidade, todo aquele local onde eles estavam ali, ele subiu para o encontro de Eliseu. Eliseu já estava lá, já de prontidão. Ó, sentado olhando. Alerta, vigilante. Estava esperto. Esperto. A igreja não pode ficar dormindo, ok? E aí quando ele foi trazer a notícia, olha, estamos cercados, não se preocupe não, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele olhou em volta, viu só soldados cercando. E falou, esse cara tá maluco. Não é verdade? Olha o tanto de soldados que tem isso aqui, a gente imagina, né? É. A gente imagina ele falando. Eu ele ficaria, pensando, pelo né? menos. Tem alguma coisa errada Esse aqui, porque eu tô vendo um soldado tá orando cercando demais. a gente, que veio prender a gente, e de repente ele fala aqui, maior, que só tô eu e ele aqui,
E aí Eliseu ele faz uma coisa interessante que vem revelar essa batalha espiritual para nós, juntamente com essa declaração de Efésios. Ok? Ele fala assim, Senhor, oração, verso 18. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E ele viu os exércitos celestiais, seus cavaleiros e os carros de fogo cercando ali com suas setas apontadas para o inimigo. A proteção divina aí novamente. Proteção divina. Aí o que acontece? Eu quero já terminar isso, mas é interessante a gente comentar sobre isso porque tem a ver com isso. Eliseu, ele simplesmente ora ao Senhor. Senhor, tira a visão. Tira a visão deles. Todos eles ficaram cegos. Os soldados que estavam lá invadindo, que vieram buscar ele, ficaram cegos. Então daqui eu já tiro uma lição. Ele não precisou lutar, não precisou brigar. Ele levou aqueles cegos, conduziu até o rei de Israel. Chegando lá ao rei de Israel, ele apresenta os soldados lá. O rei de Israel pergunta, né? Vamos matá-los? Você mataria pessoas que você prendeu, né, em batalha? Não. Então alimenta-os e manda eles voltarem para sua terra. Depois nunca mais o rei da Síria guerreou contra Israel. Olha só, batalha espiritual já vencida. Ele não temeu, ele não teve medo, ele confiou no Senhor e ele ensinou uma lição para o garoto que estava com ele lá, de que existem coisas que acontecem além daquilo que a gente pode enxergar. É verdade. E outra coisa outro texto que eu lembro, para complementar, é o texto de Judas. Judas fala de uma ocasião em qual Satanás e o arcanjo Miguel estavam brigando pelo corpo de Moisés. E naquela briga espiritual, eu acredito assim que Miguel poderia talvez, na sua força, no seu poder, como um arcanjo, né, que é muito poderoso, que provavelmente já deveria, de frente, né? Que já deveria ter lutado contra Satanás. Exato. Ali, né? Ele poderia, como no Apocalipse diz que eles jogaram o dragão lá de cima e tudo mais, teve uma série de coisas. Mas aí, o que ele faz na batalha espiritual? Mesmo ele tendo poder, nós somos diferentes do arcanjo Miguel. Ninguém vai ter a loucura de dizer que nós podemos batalhar com a mesma força do que o arcanjo Miguel. O que é isso, né? E o texto fala assim que o arcanjo Miguel, ele na hora de repreender Satanás, ele disse que Deus te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ou seja, ele não partiu para a batalha espiritual ali que ele poderia talvez ter ido, mas ele entendeu que o princípio da batalha espiritual é Deus que batalha por nós, não nós que batalhamos, né? A nossa parte não é a parte de irmos, mas de nos defendermos. Tanto é que Tiago vai dizer assim, né? Resistir ao diabo e ele fugirá. Não fala assim, combater contra o diabo e ele fugirá de vós. Sabe que uma coisa que nos dá a garantia dessa proteção? Texto que diz que o amor do Senhor é o suficiente para nós. É verdade. Porque se o Senhor nos ama, quem será contra nós? Nem a profundidade, nem a altura, nem que nos separará do amor de Cristo. Ninguém vai separar nem a tribulação, do amor de Cristo. nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada. Nada nos separa. E aí ele revela aquele texto, né? Quem nos separará? Então somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos vencedores sem fazer nada. Ele já venceu por nós. Ok? Então nós precisamos ter primeira lição. Sabermos, não podemos diminuir a importância dessa batalha espiritual. É necessário que estejamos conscientes dela. Porque existe um inimigo declarado, ferrenho, que não descansa. Que está ao nosso derredor, tramando, tentando nos tragar, como um leão, né? Exatamente. Então a gente não pode pensar assim, porque Cristo nos libertou, então significa agora que eu posso sentar, relaxar e não vigiar mais. Não. Nós estamos numa batalha e ela é ferrenha e ela é verdadeira, nós vamos estar atentos. Por outro lado, não é porque nós estamos numa batalha e Deus nos vocacionou para essa batalha, significa que nós somos os grandes gladiadores de Deus. Pelo contrário. Ele é o que vai à frente
É a E nossa ele- confiança nele. Nossa confiança nele. A fé. A fé E aí, diz tudo. exato. E aí uma coisa interessante aqui, entrando na polêmica um pouquinho, os defensores desse movimento de batalha espiritual, eles dizem que existe uma coisa que é mais suficiente para aqueles que estão em Cristo Jesus para proteção. Eles vão dizer assim que são os atos proféticos. Já ouviu falar disso? Já. Essa é uma coisa complicada para nós pensarmos e eu vou jogar essa bola para você aí. Ele ama fazer isso comigo. Olha só, pensa comigo. Ele diz o seguinte, que além de nós confessarmos a Cristo, né, como você já disse, que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a tempo, potestades e tudo mais, elas não podem aniquilar, apagar esse amor, essa proteção que Deus tem por nós, mas eles vão dizer o seguinte, que nós precisamos de algumas ferramentas de batalha, que eles vão dizer inclusive que são essas de Efésios 6:10, para nos proteger com mais eficácia, que inclusive até o cristão pode ser atacado de modo a ser possuído por demônios. Será, pastor? Nós como cristão podemos ser possuídos por demônios? De forma alguma. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo estão nas mãos do Senhor. Nada os arrebatará. Jesus diz isso, né? Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma ninguém vai tomar da mão dele. Então, para que vocês... E tem um lugar mais seguro do que a mão de Deus? Não existe. E olha só, uma coisa que a gente precisa lembrar, de acordo com o texto de Efésios 6, é que aponta sempre para Deus. Vejamos aqui o verso 11, o que diz: vistam toda a armadura de quem? De Deus. A armadura espiritual é uma figura para sua confiança que tem que estar alicerçada em Deus. E eles dizem, por exemplo, que nós temos que fazer isso em atos proféticos. Você já imaginou essa maluquice? Assim, com todo respeito a vocês aí que acreditam nessa questão, por favor, nosso papel aqui não é te insultar gratuitamente de maneira nenhuma. É trazer esclarecimento. É trazer esclarecimento, por favor. Mas eu já vi gente dizendo o seguinte, que nós temos que realmente fazer esse ato para a proteção de colocar a couraça da justiça nesse ato simbólico para que possamos de fato estarmos protegidos. Você imaginou já Paulo fazendo isso antes de sair de casa para pregar aos pagãos? Ele fazendo esse ato profético de colocar a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçar literalmente essas questões. Isso aqui não é mais um símbolo, pastor, do que de fato uma coisa literal ou um ato profético? Tem alguma coisa aqui que diz sobre ato profético nesse texto? De forma alguma. Por exemplo, o único ato profético que a gente poderia estar tirando aqui desse ensino é usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus que é uma profecia. A palavra de Deus que contém todo o ato profético que nós precisamos saber, que nós precisamos identificar, que nós precisamos exercer, que nós precisamos meditar. E não é um ato simbólico, é um ato literal. Exatamente. Porque, olha só, a espada... Eu vou tirar uma espadada aqui. Ó. Que isso. Essa é boa, essa é boa. Pode. Então, tá vendo que não teve nada de profético nisso? Não. E como que eu vou usar a espada do Espírito para poder ferir alguém? Por isso que ele está se referindo que nossa luta não é contra carne e sangue. Mas isso aqui é uma questão espiritual. A sua fé alicerçada em Deus é uma questão espiritual. A defesa que você vai ter por ter a confiança, estando firme no Senhor, inabalável no Senhor, com a fé alicerçada e perseverante. Quando o apóstolo Paulo fala da espada, né, é interessante lembrar o que ele fala para Timóteo, né? Ele fala assim, maneja bem a palavra da verdade. Então, manejar é o quê? Justamente esse ato de desembanhar a espada e manejar bem. Você quer ver, ó? Tá aqui, ó. Para proteção. Olha lá no verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O Evangelho está ligado a esse texto aqui da Palavra de Deus. Uhum. Então, se existe alguma coisa profética aqui, é você declarar a Palavra de Deus. Essa aqui é a arma tão poderosa quanto outras aqui, por exemplo, do verso 18, que é a oração. Oração. Interessante que muita gente tira do contexto da armadura de Deus a oração.
pessoal lê até o verso 17, fala sobre a couraça, o capacete, a espada, o escudo, etc. Mas tira do contexto aqui a oração. É verdade. A oração é uma arma. Com certeza. A oração é uma arma. É uma baita de uma proteção, né? Uma baita de uma armadura mesmo, né? Exatamente. Então, nós precisamos entender que quando uma pessoa ela está influenciada pelo mal, ela está influenciada por dois motivos. Primeiro, pecado. Desvio doutrinário. Desvio doutrinário, pecado, a desobediência, a rebelião, ir contra a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, tudo isso te faz inserido no meio influenciador do inimigo. Então, você já é declarado inimigo de Deus por você estar no pecado. Ok? Porque você faz parte das hostes desse mundo do mal. Ok? E a segunda coisa, a primeira é que você já é pecador, e a segunda coisa é que Satanás, o inimigo, que é declarado aqui no texto, ele tem total liberdade. O seu pecado dá para ele. O seu pecado dá liberdade para que ele te use, para que você seja um inimigo de Deus. Olha só. Isso me lembra a história de Balaão. Balaão. É Balaão mesmo? Ou é Balaque? Balaque, Balaão. Balaão que é a jumenta. Aquele que profetizou contra Israel e toda vez que ele ia profetizar, invertia. A profecia contrária ia se tornava em bênção. Balaão, ele não conseguiu proferir contra Israel. E aí o que acontece? Toda vez ele ia lá e tentava contra Israel. E sempre revertava em bênção para Israel. Exatamente. Até que uma hora ele pega e fala assim, ó, não vai dar. Acho que ele fala para Balaque, o rei, né? O rei. Falou, ó, não vai dar para amaldiçoar Israel, porque eles são protegidos por Deus. Sabe o que você faz então? Envia mulheres estranhas para eles. Para que eles possam se prostituir com elas. E então o próprio Deus se indigne contra eles. Olha a brecha aí, né? Aí que tá a questão da brecha, né? As hostes, como é que é? As setas inflamadas do maligno. Ele usa de artimanhas, de... Aqui, ó. Ele fala aqui. As ciladas do diabo. As ciladas do diabo. Isso daí é uma cilada. Eu não consegui de um lado, não consegui de um jeito. Vamos tentar de uma outra estratégia para poder derrubar. Se a gente não pode derrubá-lo diretamente, vamos colocar Deus para que haja. Aliás, vamos colocar eles contra Deus para que Deus pese a mão sobre eles. Olha só que coisa. E uma coisa interessante, né? Porque o texto fala assim que, igual você disse, essas duas coisas são muito importantes. Primeiro, o pecado, né? Ele nos coloca uma posição de vulnerabilidade, né? Nós esquecemos que estamos numa guerra por santidade e verdade. E por outro lado, aí a questão da posição que a gente estava falando, né? Das doutrinas também que são levadas contra, que Sim. fazem parte para nos desviar da fé. Então, o texto mostra aqui o contexto é sobre pessoas que estavam ensinando doutrinas erradas, olha lá o primeiro ponto, e que levariam elas ao pecado. Sim. Olha só que coisa interessante. E as armaduras que ele usa não são atos proféticos para se proteger contra essas coisas, mas são, de fato, estarmos firmes nas doutrinas para que não caiamos no pecado. E é por isso que ele vai usar essas questões aqui sobre, por exemplo, couraça da justiça. Qual couraça da justiça é essa? É a justiça de Cristo em nós. A gente precisa estar consciente. O diabo, que muitas vezes, principalmente no Velho Testamento, é proferido como aquele que é o acusador, é aquele que tenta nos levar a pensar que nós estamos longe de Deus, que nós não temos mais perdão, não temos mais redenção, não temos mais nada, para tentar realmente nos afastar de Deus. Quando nós estamos conscientes e vestidos dessa certeza da justiça de Cristo, que já foi decretada a nosso favor, nós ficamos o quê? Protegidos dessas ciladas do maligno.
Não é que Ficamos- nós vamos ter espiritualmente essa couraça, né? Não, De forma Ninguém alguma. vai sair daqui escrito aqui, É, né? Couraça da Justiça, escrito couraça assim, da a justiça. camiseta Exatamente. da igreja. É você, essa couraça da justiça é você ser justo diante de Deus mediante a Cristo, né? E quando você é justo diante de Deus, você é justificado diante de Deus mediante a Cristo, você começa a ter atos de justiça. É verdade. Então, você é justificado, você se torna justo e através de você, então em você e através de você. Por Cristo, em você e através de você. Então, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao seu nome. É verdade. Foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente fala aqui de couraça da justiça, eu justo praticando justiça, né? E os outros mais aqui também, né? Eu- Preparação do Vamos pegar. Evangelho da Paz. O Evangelho da paz que nos alcançou, nos redimiu, nos fez justos, conhecedores de Deus, Preparados, né? preparados Olha só, nítido, na mente. para que Pra isso pregar. nítido na mente. Nós pregamos e nós guardamos a palavra do Senhor, né? Para que nós entendêssemos que somos salvos, ok? Então, Pra que não venha confusão, né? exatamente. Então você recebeu essa palavra, esse evangelho da paz, você recebeu essa informação, a palavra de Deus que é a espada, né? Quando você recebe isso, que você é justo, que você se torna justificado, então agora você vai proteger isso e blindar isso com O a Evangelho. certeza da salvação, o Sente capacete da salvação. o capacete da salvação. Eu tenho que ter firme e não posso perder. É como se eu blindasse, não só para poder proteger a minha mente de coisas externas, como também para não deixar sair não perder a certeza da minha salvação. E aqui a gente precisa lembrar do contexto, né? Que o Efésios foi um livro escrito por Paulo na prisão, por causa do que a igreja de Colossos estava vivendo um momento de ataque da doutrina do gnosticismo, que estava trazendo problemas seríssimos para a igreja. E aí Paulo fala assim, eu vou mandar não só para Colossos, mas eu vou mandar uma cópia para Efésios, né? Na verdade essa aqui era uma carta circular, né? É. Não só foi para Efésios, mas foi para outras cidades também. Mas era para quê? Para que eles entendessem que eles precisam estar preparados, protegidos dessas falsas doutrinas que vêm como flechas inflamadas, né? Que são justamente venenos nas pontas das flechas para atingir ali. E tem gente que acha que isso é uma espécie de que eu vou virar a esquina ali, vai estar um demônio com uma flecha e vai atingir minha alma que vai me fazer pecar. Mas não, isso é a doutrina. É doutrina. É doutrinas erradas que são levadas, que você pode ser influenciado, por exemplo, assistindo TV, ou um vídeo no YouTube, ou então você ser influenciado pela televisão, cometer um pecado, e assim por Boa. diante. Você precisa estar atento, né, a Você essas tocou coisas. num ponto fundamental. No Facebook. Olha só, a palavra de Deus, acho que foi Jesus mesmo que disse isso, que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo todo será seu bom. corpo- Se for ruim, todo o seu corpo será tenebroso. percebe? Então, o que você tem visto, o que você tem olhado, de que maneira? Essa batalha espiritual é em casa. É na sua sala, na sua Netflix. Na sua mente. Exato, no seu celular, na sua mente, dentro do seu coração também, porque nós somos Exatamente. inclinados para a carne, né? Percebe? Então tudo isso é muito perigoso. Então o nosso inimigo, sabendo disso, ele coloca essas coisas na nossa frente. E aí nós temos que ter a atitude de Davi, né? Negociei com os meus olhos É. para não ver mais a corrupção. Exato. Porque ele já tinha caído num desses, né? Ele aprendeu a lição. É que muitas vezes nós somos muito inocentes, né, pastor? Nós achamos que é tudo neutro, tá tudo certo, nós estamos em paz. Como eu coloquei ali aquele cabritinho ou aquele animalzinho no National Geographic lá, que acha que tá tudo em paz, que o crente tá num parque de diversão, no vez de estar num campo de batalha. E aí a gente olha pra essas coisas e acha que elas são vulneráveis, que não tem nada demais, né? Igual antigamente, eu até disse o seguinte, antigamente as pessoas diziam que assistir TV era pecado. E aí ninguém assistia. Depois a gente viu que não era bem assim. Só que o problema é que a gente acabou relaxando demais diante dessas situações, que hoje a gente não vê problema em nada, né? Você assiste um filme na Netflix, só tem pornografia, palavrão, desgraça, influências satânicas ali, são flechas inflamadas sendo lançadas. E se você não tiver a mesma postura
que você tem de observar aquilo, você tiver uma postura de olhar pro evangelho da cruz e tá aquilo nítido na sua mente, aquilo vai dominar a sua mente. Vai Isso te levar explica. a ficar pensando coisas que não deveria, cogitar coisas que não deveria cogitar. Isso vai inflamar seu coração de uma tal forma que você vai ser levado a ser vencido na guerra. Você percebe a sutileza de Satanás no mundo corrompido quando você vai assistir um YouTube, por exemplo. No YouTube. Quando você vai colocar um vídeo do YouTube para tocar, qual é a imagem que vem primeiro? Aquela propaganda. Viu? E toda vez repetido. Será que isso não entra na sua mente? Ixi, ou se entra. Qual é a imagem que vai ficar gravada na sua mente? Percebe? A musiquinha fica gravada na sua mente, aquela dancinha fica gravada na sua mente, aquela moça fica gravada na sua mente, e eles ficam repetindo e repetindo. E isso, essa sutileza satânica. Eu costumo dizer que o Satanás é como se fosse um Tiranossauro Rex com meias de algodão, que vem até a batalha bem de mansinho, como aquela, bem na pontinha dos pés, sem fazer barulho algum. Mas você já olhou o leão quando ele vai atacar? Vem bem agachadinho, né? Ele fica à espreita, aguardando o momento certo, e a vítima não sabe que ele está ali. Ele não percebe até que é atacado. É verdade. É como a aranha, né? A aranha também é dessa forma. Você não percebe Satanás até quando ele... Eu gosto de Spurgeon. Spurgeon ele diz o seguinte: eu prefiro um diabo rugindo do que um diabo dormindo. Quietinho. E o motivo é óbvio, né? Porque um diabo rugindo, todo mundo fica atento, todo mundo fica esperto, todo mundo fica na espreita, na defensiva. Agora, quando o diabo tá dormindo, a gente fica relaxado, acha que tá na praia. Olha só. Vocês não são pais ainda, mas todos os pais sabem disso que eu vou falar aqui agora. Quando você vê as crianças brincando, fazendo bagunça, tá tudo bem, tranquilo. Agora, se você tem criança em casa e fica em silêncio, Aí o bicho tá pegando. significa que estão aprontando perigo. Vai ver, corre e vai ver o que está acontecendo. Assim é o Ok? Satanás, assim é as Exatamente. armadilhas, as vãs sutilezas. Então, gente, esse assunto é muito extenso, acho que tem tanta coisa que eu queria falar aqui, mas vai ficar muito Deixa eu longo. falar só mais Por esse. favor. Ó, eu quero falar aqui sobre o verso 17, no finalzinho aqui, né? Use o capacete da salvação, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ok? Olha só, a espada... Vamos lá, Do onde eu tô aqui? Espírito, 18, E a 17. espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você quer se defender, você pode ver que ele colocou aqui junto do outro, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito. Se você tem a palavra de Deus inserida em você e você está protegido, você vence as batalhas, As tentações. as tentações. Resistindo a Deus. Você vai resistindo ao diabo, às suas ciladas, às suas sutilezas. Então, aqui é como se ele estivesse olhando para Salmos 1 e vendo e ouvindo o salmista dizer: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que você está olhando? É YouTube, aquilo está te trazendo mal? Você está sentado na roda dos escarnecedores, né? Mas antes, o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor. Palavra de Deus. Nela medita de noite e de dia. Olha aí. Enche a mente, o coração, os olhos, os ouvidos da palavra de Deus. É por isso, meu irmão, que nós insistimos tanto. Estude a palavra de Deus, leia Leia a palavra de Deus, Ore. ore em todo tempo. Essa é a maior batalha espiritual, é oração e conhecimento da Meu palavra. irmão, minha irmã, tudo isso que nós falamos, essas exigências que... Agora vamos bater um papo aqui, né? Todas as exigências que nós fazemos como pastores, como líderes, que nós cobramos que as pessoas, olha, leia a Bíblia. Tem até aquela musiquinha infantil, né? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Então, é exatamente isso. Para que você se alimente da verdade que te liberta, dessas incertezas que o mundo traz, dessas ciladas que Satanás quer te envolver, e também te livra do erro das falsas doutrinas. É verdade. Você entendeu? Então, medite, ore,
persevere. Você não está entendendo? Busque ajuda, busque informação, busque alguém que tenha entendimento, que é uma fonte segura para poder te ensinar uma coisa correta. Procure o pastor Caleb, procure a Igreja Batista, o pastor Naor. Então, busque informação do Senhor. Se você quer conhecer a Deus, a palavra de Deus é a melhor fonte de informação a respeito dele. Porque Satanás ele usa muitas vezes nas suas armadilhas é usar a própria Bíblia distorcida para poder confundir o cristão. É como ele fez com Jesus. Sutileza. Quando Jesus foi ali tentado no seu jejum de 40 dias e 40 noites, o que aconteceu ali? O diabo não veio ali oferecendo para ele, eu vou te dar te levar para um motel, te levar para você usar droga, nada disso. Ele falou assim o quê? Ele citou o Salmo 90. Para quê? Para tentar trazer a Jesus pela palavra de Deus. E eu quero neste momento enfrentar a heresia e o ensinamento errado. O evangelho é da graça e é de graça. Exato. Não se venda para um evangelho barato e que corrompe. Ou caro, e que te engana. No caro, né? Acaba evangelho saindo caro. Mas é aquela história. O barato sempre sai caro. Exato. É bem isso. Tá? Aquilo que você está pagando pelo evangelho, cuidado. Porque o evangelho é de graça recebei. De graça dai. De graça dai. A gente ora, não cobramos nada. Nós pregamos, não cobramos nada. Nós falamos a verdade, não cobramos nada. A verdade está aí gritando. A sabedoria está nas esquinas gritando, falando: estou aqui, alguém venha beber de mim. Já dizia Salomão em Eclesiastes, não é verdade? Então, meus irmãos, tudo que nós pedimos, tudo que nós falamos aqui nas igrejas, ensinamento de escola bíblica dominical, ensinamento de quinta-feira, de quarta-feira. Como é importante participar dessas coisas, né? Culto de oração, ninguém vai em culto de oração. Tudo isso para reforçar, para que você não se venda a essas artimanhas de Satanás. E aí é que eu quero chamar a atenção para nós encerrarmos aqui o verso 18. É interessante que o apóstolo Paulo, ele deixa por último o melhor. Ele fala da couraça, da justiça, fala do capacete, do cinto, ele fala do calçado, ele fala de tudo, mas ele deixa o melhor para o final. A oração. Olha como ele coloca isso, e isso a gente tem que entender olhando o texto. E não olhando o texto assim, com coisas mirabolantes, atos proféticos. Atos proféticos, nada disso. É na simplicidade da palavra de Deus. Olha só. Orem no Espírito. O Espírito de Deus ele traduz aquilo que você, com gemidos inexprimíveis, ele traduz para Deus. Exatamente, ele traduz nossa oração. Então, orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões quer dizer todo tempo. Orar em tempo e fora de tempo, igual diz Tessalonicenses. Não quer dizer que eu tenho que orar de joelho em todo lugar que eu estiver, não. Andando, caminhando, deitado, dormindo no banheiro. Mantenha-se sempre conectado com o Senhor. Sempre conexão com Ele. Então, com toda oração e súplica. Ele parece redundante. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração. Parece redundante, mas não é para reforçar a ideia. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Súplica aqui é mais intenso, um clamor, mais... Tendo isso em mente, sejam atentos. Fiquem espertos. Olha só. Suspeite de tudo. Tudo. Suspeite de tudo. Bereanos. Sejam bereanos. Avalie tudo para ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Não sai engolindo qualquer coisa, não. Exatamente. Não fique comendo qualquer palha aí, não. Ok? Então, fiquem atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a oração aqui ela está de forma completa. Orem no Espírito. Orem com a comunicação direta com Deus. Orem com súplica. E vigie. Fiquem atentos. E olha só como ele coloca. Tenha isso em mente. Tenha isso bem firme na sua mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso quer dizer, ore pelos outros irmãos que estão à sua volta. Se você ama seu irmão, se você tem um amor de Deus em você, primeira coisa, se você tem um amor de Deus em você, primeira coisa, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa, você vai se valorizar ao ponto de você se amar.
Olha, eu sou um servo de Deus porque o Senhor me amou. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Eu reconheço o amor dEle em minha vida. Ok? Isso se reflete No amor ao próximo. no amor ao próximo. Então, se você sabe o que Deus, o que Jesus fez por você, você vai desejar que esse amor invada e atinja outras pessoas, e você vai livrar essa pessoa. Você vai estar equipando através da palavra de Deus, da prontidão do Evangelho da paz. Você vai trazer essa pessoa essa armadura. Você vai estar equipando essa pessoa com a armadura também. A mesma armadura que você se revestiu, você vai estar equipando o outro também. Verdade. Então, queridos, resumindo aí a obra, nós teria muito texto aqui. Eu até queria abrir Mateus 12, ler do verso 25 ao 29, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês aí. Leiam esse texto e coloquem aí nos comentários aí o que vocês acham que esse texto quer dizer sobre batalha espiritual. Mateus 12. Mateus 12, do 25 ao 29. Amém. Ou pode ser até o 30, tá bom? Coloquem aí nos comentários. Mas olha, crente não fica endemoniado. O próprio João, após João, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, ele vai dizer assim: aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Não toca. Não toca. Ah, se é crente de verdade. Se é crente de verdade, opa lá, vamos lá, né? Crente de verdade. Cristão salvo na graça do Senhor Jesus Cristo. O que tem uma leva de gente aí que se diz crente, mas olha... Não vai dizer que Judas era crente, porque Judas nunca foi crente, né? Por isso que ele ficou endemoniado, né? E vamos lá, a batalha espiritual é a batalha pela mente e pelo coração. Aonde está a sua mente? Onde está o seu coração? Na palavra de Deus? Na salvação? Na justificação pela graça? Nas doutrinas bíblicas? E outra coisa, nós não somos aqueles que vão, nós somos aqueles que nos defendemos, porque é Deus que vai por nós, é Ele que vence a batalha. Então cabe a nós nos assegurarmos nele, descansarmos, como diz o Salmo 91, descansarmos na sua sombra do Onipotente, e Ele vai colocar os seus inimigos e os nossos inimigos nos nossos pés, né? Nós só descansamos na sombra dele. Então, que isso possa ficar de lição para você. Nós poderíamos aqui abordar e pegar ponto por ponto, mas ficaria muito longo aqui. Mas que em nome de Jesus o Espírito Santo possa tocar no seu coração para que você esteja atento. Estamos numa batalha, uma batalha espiritual, uma batalha pela mente e pelo coração. Nós vamos estar atentos na palavra de Deus, nas suas doutrinas da palavra e também na oração persistente e perseverante. Isso. Amém? Vamos orar então? Vamos orar e pedir ao Senhor essa graça para nós vencermos essa batalha. Maravilhoso Deus, obrigado por esse momento de aprendizagem. Abençoa todas as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, nesse momento que estamos vivendo. Tantas coisas têm se colocado contra a tua igreja, Senhor, e a igreja muitas vezes não está dormindo nos bancos da igreja e precisa se levantar, Senhor, para batalhar, Senhor, para se defender das artimanhas que vêm contra nós, nos levando, Senhor, a doutrinas erradas de falsos mestres e nos levar, por causa dessas falsas doutrinas, ao pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a resistir com o poder do Teu Evangelho nas nossas vidas, para que possamos, Senhor, firmes e constantes, como Jó, diante dos ataques de Satanás, pôde permanecer pelo poder da Tua graça que estava nele, no nome de Jesus. Derrama da Sua graça sobre nós e nos ajuda a vencer o inimigo, Pai, pelo Teu poder, para que possamos nos submeter ao Senhor e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. No nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. Amém. Um forte abraço para você, para sua família. Até a próxima, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, até que Ele venha, esteja com todos nós, até que Ele venha. Amém. Amém. Forte abraço. Graças Deus a abençoe. Deus. Deus abençoe. Não deixe de orar pelos nossos pastores, pelos ministérios da igreja, pelos nossos eventos, pelas células e seus líderes. E ore não só pela igreja local, mas de todo o mundo, aqueles que compartilham da mesma fé, mas não da mesma liberdade. Acompanhe a CEPAB pelas redes sociais. Comunidade Evangélica Paz e Bênção, a igreja família pertinho de você.